Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, manhã de quinta-feira. Com certeza a misericórdia do Senhor renovou-se sobre a minha vida e sobre a sua vida, você que está me acompanhando. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso estamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que agora nós estaremos orando, em nome do seu Filho amado Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado por acordarmos em mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pelo homem do campo que planta o grão e colhe o fruto. Obrigado, ó Deus, por vivermos e termos uma família. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, todo espírito de vício, de prostituição. E que verdadeiramente teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando, ó Pai. Deus, esta é a oração que eu faço neste dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E hoje, o que é que nós vamos falar sobre Neemias? Neemias, um líder altruísta em tempos de crise. Então o versículo que nós vamos ler, Neemias capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Porém os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Então eu quero dizer para você que em tempos de incertezas, de crise e desespero, a natureza verdadeira da liderança ela é revelada nesse momento. E aqui no livro de Neemias, nos apresenta como se fosse uma janela para a alma de um líder, que em meio às adversidades optou pelo caminho do altruísmo e da integridade, da retidão, do temor a Deus. Então, em uma época em que o egoísmo poderia ser justificado e a opressão poderia ser racionalizada, Neemias emerge como um farol de esperança, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. Então, o exemplo de Neemias, o seu exemplo, desafia a nossa compreensão contemporânea nos dias de hoje, onde o egoísmo sobressai sobre o altruísmo, começando dentro dos lares, sabe? Então, a vida de Neemias, ela tem o poder de influenciar. E a vida de Neemias nos convida a reavaliar o que significa ser um verdadeiro líder aos olhos de Deus. E a verdadeira liderança começa dentro de casa, dentro do lar. E a melhor maneira de ensinar é com o exemplo. Então o líder é aquele que faz junto, que caminha junto. Neemias estava dando exemplo ao povo de temor a Deus, dando exemplo de coragem e dando exemplo de servidão, como servir. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, nós estamos tratando aqui tudo no capítulo 5 de Neemias, né? Do versículo 1 ao versículo 5 de Neemias fala sobre o clamor angustiado do povo. E no versículo 2 fala sobre a realidade da fome e da crise. 5:2 diz assim:
porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Então a severidade da fome em Jerusalém estava ecoando naquele momento, semelhante lá em Gênesis 41, quando José ele revelou o sonho do faraó e Deus mostrou que nos próximos 7 anos haveria fome sobre a terra. E a fome assolou não só o Egito, ia assolar não só o Egito, mas todas as nações próximas. E foi onde Deus usou José como administrador de todo o alimento que existia disponível para a humanidade na sua época. Então nós podemos observar aqui, lendo esses 5 primeiros versículos do capítulo 5 de Neemias, e fazer uma aplicação. Que aplicação seria essa? Ouvir o clamor do aflito. Ouvir o clamor do aflito é o primeiro passo para a ação. Você precisa primeiro saber o que está acontecendo, para depois agir. Não adianta agir ao vento. Você precisa saber, tomar conhecimento do que está acontecendo para imediatamente agir. E isso começa dentro de casa. Como está sendo a administração do lar? Então eu preciso tomar conhecimento, ficar inteirado de tudo quanto está acontecendo para poder agir. Então Neemias, ele fez isso aí. Tanto é que ele olhava à noite como é que estavam as coisas, o andamento. Quando ele chegou em Jerusalém, ele saiu à noite para ver como é que estavam, como que ele iria iniciar, de que maneira. Então, ouviu o clamor do aflito nessa situação aqui agora da fome, do que estava acontecendo. Então, assim como Deus ouve, nós somos desafiados a ouvir e a agir em favor dos menos afortunados em nossa sociedade. Essa é uma realidade que Neemias nos passa. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos Lacerda. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é Neemias como um exemplo de altruísmo. Então, a liderança que não oprime. O egoísmo é aquela pessoa que volta-se para si. O altruísta é aquele que volta-se para o próximo. Então, no versículo 15 do capítulo 5 de Neemias, diz assim o texto: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e o vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos, dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ou seja, o temor de Deus gerou em Neemias uma liderança que não oprimia o povo. Então Neemias ele evitou a opressão, recordando a passagem ali como por exemplo, Miqueias capítulo 6, versículo 8, onde Deus pede justiça, misericórdia e humildade. É o que Deus pede de nós: justiça, misericórdia e humildade. Para a nossa família, para os nossos parentes, para nossos amigos, né? E na comunidade cristã na qual nós estamos inseridos. Então essas 3 ações aí pertencem à vida do cristão genuíno: justiça, misericórdia e humildade. E como nós podemos aplicar isso aí como líder? Justiça, misericórdia e humildade. Eu olho para minha casa, para minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos. Isso significa liderar com integridade e temor. Por quê? Porque a liderança de Neemias nos inspira a exercer influência e autoridade com um coração alinhado ao coração de Deus. Isso é interessante. É estarmos alinhados com a vontade de Deus em tudo aquilo que fazemos, seja na educação dos filhos,
começando primeiro na nossa relação com o cônjuge, né? O homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E a mulher tem que respeitar o seu marido como cabeça. Então, começa por ali. E depois, na educação dos filhos, convívio com os amigos. Aliás, convívio cônjuge e filhos. Os parentes, vamos na ordem, né? Família, parentes, amigos, na sequência. E com isso, o terceiro ponto que eu quero tratar aqui é o confronto com os opressores. Neemias, ele teve confronto, assim como nós temos confrontos diariamente. E eu mais uma vez eu afirmo aqui, Satanás, ele vai atuar no terreno dele nas nossas vidas. Qual é o terreno de Satanás? É as nossas fraquezas. Lembre-se que Satanás, ele tentou formar um terreno para ele na vida de Jó. Deus estava reunido com os seus e de repente entrou Satanás. E Deus falou, de onde tu vens? E ele falou, de rodear a terra. Aí Deus falou para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e justo? E Satanás começou a dar desculpa a ele, é assim porque ele tem bens, ele é assim porque tem uma família não sei o quê. Então ele foi lá e destruiu os bens de Jó. Ele estava querendo criar um ponto de fraqueza. Então o ponto de fraqueza de Jó seria justamente o terreno de Satanás. O ponto de fraqueza das nossas vidas é o terreno onde Satanás vai atuar. Então agora aqui nós temos o confronto com os opressores, que é do versículo 6 ao 13, né? E do versículo 6 ao 7, ali apresenta-se a ira justa diante da injustiça. Então, assim como Jesus expressou, né, a indignação, de acordo com Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, Neemias não ficou indiferente à injustiça. Tem muita gente indiferente à injustiça. Então nós precisamos vivenciar o evangelho pleno de Cristo para saber que a justiça tem que ser uma ferramenta no nosso dia a dia como expressão do nosso comportamento, do nosso caráter. Nós precisamos ser íntegro, reto e justo. E com isso nós vamos ver a aplicação de Neemias. Como que Neemias aplicou isso aí? Ou seja, o valor do confronto correto. Tem muita gente sendo confrontado e não sabendo resistir, não sabendo confrontar o confronto. Ou seja, um tempo atrás eu preguei sobre confrontando o confronto. Então, o valor do confronto correto, né? Nós precisamos saber isso aí. Por quê? Porque nós somos desafiados a não ficar em silêncio diante da opressão, mas a confrontar com sabedoria e coragem. Não confrontar com falta de sabedoria, porque tudo na nossa vida tem consequências. E quando nós vamos confrontar os confrontos sem sabedoria, as consequências são desastrosas sobre as nossas vidas. Mas quando nós encaramos o confronto, os desafios com sabedoria e coragem, as consequências serão diferentes. E o último tópico que eu quero tratar aqui é do versículo 11 ao 13 do capítulo 5 de Neemias, que é a restauração e o compromisso. No versículo 11 e 12 fala sobre o chamado à retidão, assim como Levítico em todo o capítulo 25, onde ocorre a celebração do ano do jubileu. Então Neemias busca restauração e justiça para quem? Para o povo, não era para ele. Porque Deus mandou ele reconstruir os muros de Jerusalém e a cidade. E eu já falei aqui, o muro significa segurança, significa resistência, significa controle. Muro significa isso. Todas as vezes que a gente vê textos escritos relacionados a muros, representa isso aí.
resistência, segurança e controle. Por isso que nós precisamos ter cuidado com os nossos muros espirituais, para termos resistência, para termos segurança e controle. Bom? Então, aí nós vamos ver como que podemos aplicar isso em nossas vidas. Ou seja, como que nós vamos vivenciar isso aí? Isso aí nós vamos vivenciar através da restituição e renovação. Quando você restitui, você renova. Então o compromisso do povo nos lembra da necessidade de consertar nossos erros e renovar nosso compromisso com Deus e uns com os outros. Aquele povo ali, quando Neemias entrou para reconstruir os muros e a cidade, também estava reconstruindo a vida espiritual daquele povo. O povo estavam consertando a cidade e se consertando com Deus. Olha que coisa linda. Então nós precisamos diariamente, quando nós estamos reedificando os nossos muros espirituais para a segurança, resistência e controle, nós também estamos renovando, reconstruindo nosso compromisso com Deus. Isso é interessante demais. Então, queridos, eu quero concluir nessa manhã com você aqui dizendo que a trajetória de Neemias, como registrado aqui no capítulo 5 do seu livro, né, nos oferece uma visão profunda do que é verdadeiramente liderança. E quando refletimos sobre a vida de Neemias e as suas ações, percebemos que liderar não é apenas uma questão de autoridade ou posição, mas é uma questão de caráter, integridade e paixão pelo povo a quem serve. Neemias não era apenas um líder, era alguém que sentia profundamente a dor do seu povo. Ele ouviu o clamor dos aflitos, em vez de se isolar em um palácio ou em sua posição de poder, ele optou por se posicionar ao lado daqueles que sofriam. Então esse é o primeiro ensinamento que podemos extrair da sua liderança. Ou seja, a verdadeira liderança, ela é empática. Empatia, empática. Estar junto. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém? Então, queridos, Deus abençoe, graça e paz. Amanhã nós teremos aqui a última mensagem sobre Neemias. E na próxima semana nós estaremos iniciando um projeto aqui sobre ministrações nos evangelhos. Vamos ter umas 20 ministrações no Evangelho de Mateus, umas 20 no Evangelho de Marcos, umas 20 no Evangelho de Lucas e umas 20 ministrações no Evangelho de João. Pelo menos, ou mais. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus. Amém.